Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia o nosso canal, apoia a direita, apoia Flávio Bolsonaro 2026. Já vamos chegando fazendo um vídeo engajar. Então para isso a gente vai deixar o like, se inscrever no canal. E não se esqueça um dia ativar o sininho de notificação. Seu comentário vai ajudar os vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. Hypezinho, se você tiver aí, vai ajudar demais. A direita precisa do seu apoio. Sem enrolações, vamos pro vídeo. Você com certeza se lembra desse cara aqui. O sistema quer que você esqueça da existência dele, colocaram ele numa prisão domiciliar sem poder escrever carta, falar sobre política, receber visita dos filhos ou dos advogados, nem dar entrevista, nem ter rede social. Mas ele avisou. Ele avisou numa das suas últimas coletivas de imprensa que dar o Brasil de volta para um cachaceiro corrupto, ex-presidiário, ia dar merda. Dito e feito. Quantos escândalos de corrupção. Mas agora nós vamos falar de mais um capítulo no escândalo de corrupção envolvendo o filho do Lula, a amiga do filho do Lula e o chefe de gabinete do Lula. Roberta Luxinger aparece de novo nas manchetes de toda a imprensa brasileira. Por que dessa vez? Porque a PF conseguiu captar, resgatar conversas dela com o Lulinha e o Marcola. Nossa, que trio perfeito, né? Roberta, Lulinha e Marcola. Mas não é o Marcola do PCC. Polícia Federal encontra pagamento de joias e repasses de 217 mil de lobista a ex-chefe de gabinete de Lula. No início, o Marcola, chefe de gabinete, disse que era um empréstimo. Aí depois se descobriu que tinha boletos dele sendo pagos. E a última descoberta que se teve agora, essa foi para derrubar toda a narrativa mesmo. Essa aqui, ó. O Marcola conversando com a Roberta Luxinger para ela comprar algumas joias para ele. Aí por que, gente? Por que joias? Porque joias não tem como você rastrear o financeiro, não tem rastreio financeiro. Uma pessoa vai lá e compra uma joia de 10 mil, dá para uma outra pessoa que vai lá e vende essa joia. Então desse jeito não fica nenhuma transação financeira, não tem boleto sendo pago, não tem Pix. É a melhor forma de você movimentar dinheiro sem que a Receita Federal saiba. E por que o Marcola estava recebendo joia da Roberta Luxinger e tendo boleto pago e recebendo 250 mil? Aí a gente vem aqui, ó. Porque o Marcola é o cara que ajudava o Lulinha a fazer os esquemas de corrupção, de contratos de corrupção, de desvio de dinheiro pro Lulinha. Tá aqui, ó. Cara, olha isso daqui. Nosso nível tá outro, nosso futuro é Suíça. Isso é soberania, hein, galera? Isso é soberania. Poucos negócios é bom. Esse povo aqui tá em outra vibe. Isso, deixa eles. Trabalho pra caralho e nunca dá em nada. Decepção, tá? É o que o Fernando abusa. Todo dia tem um pedido novo pra ele, todo santo dia. Ele parou de atender o ZP e Fernando. Marcola não quer. Ele tá incomodado e falou pra gente almoçar com Berger e ele sem Fefe. Porque ele não quer mesmo. Isso. Já é o terceiro almoço que eu tenho com ele e ele pede para ser só entre nós. Almoço com quem? Com Marcola e Berger, que são os dois que estavam recebendo dinheiro da Roberta Luxinger. Entendeu aqui como é que funciona o esquema? Paga para essas pessoas, para elas abrirem as portas para eles entrar, para o Lulinha entrar para fazer o esquema de corrupção, junto com o careca do INSS. Tá aqui, ó. PF acha mensagens de Roberta Luxinger falando de negócios com Lulinha. Nosso futuro é a Suíça. Cara, é a soberania. Qual que é a soberania do PT? É roubar e colocar o dinheiro na Suíça. Diálogos revelam que Lulinha não somente sabia de negócios, como também comentava, coordenava e participava de reuniões. O Lulinha é o chefe do esquema de corrupção que envolve Roberta Luxinger, chefe de gabinete do Lula, careca do INSS, o Berger, Swedenberger, que é o outro assessor adjunto lá do Lula, que não são assessores distantes não, cara. O Marcola é o chefe de gabinete, ele tá na antessala. Para você chegar até o Lula, tem que passar até o Marcola. O Marcola decide quem o Lula encontra ou não encontra durante o dia. Ele é o cara de maior poder na presidência, ali no gabinete da presidência. Agora olha esse detalhe aqui, ó. As mensagens obtidas com exclusividade pela coluna mostram que os dois tratavam explicitamente de fazer negócios e de atuar em lobby, junto ao núcleo duro do gabinete do Lula. Interessante, hein?
Cadê? Naquela ocasião, Marcola era o braço direito do Lula, despachava na antessala do presidente e fazia os principais contatos com o ministro. Já Berger, figura histórica do PT, foi quem abriu as portas do Ministério da Saúde para o lobista Antônio Carlos Antônio, para o careca do INSS. Ou seja, o Berger, que almoçou com Lulinha, foi quem abriu as portas para o careca entrar e eles roubarem dinheiro. Aí o careca ia lá e passava para o Lulinha 300 mil reais por mês pela Roberta Luxinger. E o Lulinha estava lá na Espanha, está na Espanha, foragido da justiça brasileira. O que mais falta para decretar prisão para esse cara? Mendonça, eu entendo que você não quer causar confusão, mas o que mais falta para declarar a prisão de Roberta Luxinger e Lulinha? Todas as outras pessoas foram presas por muito menos. E aí o Lula está tentando blindar o filho dele, retirando delegados da investigação, diminuindo o contingente de agentes da Polícia Federal, botando o André Rodrigues para interferir diretamente, fazendo um regaço, uma bagunça na Polícia Federal para proteger o seu filho e o esquema de corrupção do seu filho. Isso deveria ser o bastante para Lula renunciar. Mas, infelizmente, eles batem no peito como se tivesse orgulho dos esquemas de corrupção deles. INSS, Banco Master. Lembrando que o Lulinha estava no Fictor do Banco Master também. Então, já é outro caso que tem que ser estudado. E agora, tráfico de influência junto com o careca do INSS. Gente, precisa desenhar que mais 4 anos desse governo eles vão roubar tudo. Não vai sobrar nada para o povo brasileiro, que já tem 82% das famílias endividadas. O que mais a gente precisa fazer? É sério, o que mais? Agora, vamos lá. Eu sou candidato a senador aqui no estado de Goiás e eu vou ter que pedir uma coisa para vocês. Eu não uso fundo eleitoral. Se você quiser me ajudar na minha campanha, esse é o Pix, gaiersenador@gmail.com. Você doando por esse e-mail aqui, vai direto para a conta da minha campanha para eu poder fazer uma campanha, porque como eu não uso fundo eleitoral, eu dependo única e exclusivamente de doações. Então, se você quer ajudar a mudar o futuro desse país, a derrubar o Alexandre de Moraes, doa para mim, me ajuda. Realmente tem sido muito difícil. É o caminho mais difícil que existe, mas eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente chega lá. Encontrar a solução para acabar com o problema que mais o desgastava. Você deve ter percebido esses vídeos de pessoas revoltadas porque vão no supermercado e não conseguem comprar nada e o carrinho sai vazio, os preços estão absurdos, ou que elas vão numa loja e não conseguem comprar um aparelho de celular, não conseguem comprar absolutamente nada porque está tudo caro. Está resolvido. Simples, é só não ter loja, é só não ter supermercado. Você está achando que eu estou exagerando? Então vamos lá. Ontem eu falei sobre esse fato aqui, ó. A Casas Bahia fechando 1/3 das suas lojas e demitindo 3 mil reais por causa do rombo, do prejuízo que eles estão levando. Aí, hoje a gente descobre que o assunto é muito pior, a casa é muito pior do que nós imaginávamos. Casas Bahia, que é uma loja normalmente para pessoas da classe C e D, para as pessoas mais pobres. Está com recuperação judicial. Recuperação judicial é quando a empresa admite que ela não tem mais condição de quitar as suas dívidas. Com a dívida, inclusive, de 17,3 bilhões. Bilhões de reais. Quais são o culpado? Juros elevados, restrição de crédito e pressão sobre o consumo. Basicamente, imposto. Mas só que olha só, não é só um caso isolado esse da Casas Bahia. Eu falei ontem da Electrolux, que também está fechando fábricas no Brasil. Fábricas, Volkswagen fechando fábrica no Brasil. E agora, saiu essa matéria. Inadimplência já atinge 9,1 milhões de empresas no país, com 232 bi de dívidas em atraso. Patamares recordes. Mais um recorde do Lula. Só para você entender, nós temos hoje no Brasil 25 milhões de empresas. 25 milhões de empresas. Dessas 25, 1/3 está fechando as portas. 1/3 já está em inadimplência, que é o passo anterior a fechar a porta, como Casas Bahia fez. Não só como Casas Bahia fez, tem essa daqui também. Tokstok, recuperação judicial e vê prejuízo mais que dobrar em um ano. A Tokstok, que também é de móveis, aí não é eletrodoméstico, tá? É móveis. E outra, mas é compra online. A Tokstok vende online e mesmo assim o prejuízo dela dobrou. Por quê? Porque o povo não está conseguindo comprar. O poder de compra seu, povo brasileiro, morreu no governo Lula. Então qual que é a solução do Lula? Para não ter esses vídeos do povo reclamando que vai na loja e está tudo caro, é só fechar as lojas. Não vai ter supermercado para você ir mais e reclamar do preço dos produtos, porque não vai ter produto.
As empresas que faziam os produtos que ficam na prateleira dos supermercados vão ter fechado as portas. O próprio supermercado vai ter que fechar as portas porque não vai ter produto para vender. E quando tem, não vende porque o povo não tem dinheiro. Esta é a economia do Lula. Voltando aqui, ó. Crescimento da economia brasileira desacelera no segundo trimestre, com retração em junho. Retração é recuar, é a economia piorar em junho. Agora, imagina, vai piorar muito mais até o final do ano. E aí, ó, resultado disso tudo. Aliás, a causa disso tudo. Inadimplência bate recorde e atinge 44,8% de adultos no país. Quase metade dos adultos do nosso país estão em dívida, estão com o nome sujo, estão inadimplentes. Esse é o resultado do governo Lula, mas pode ficar tranquilo. Para você está faltando dinheiro? Pode ser que esteja, mas para o Lula não está faltando. Está aqui, ó. Gastômetro de Lula mostra que o presidente já gastou 278 bilhões para tentar reeleição. Então, às vezes você fica perguntando, por que está tudo caro? Por que está tudo caro? Porque o Lula precisou aumentar os impostos para poder arrecadar mais, para poder fazer a sua campanha com 278 bilhões de reais. Esse é o resultado de apenas 3 anos e 8 meses de PT. E aí ele quer vir no programa eleitoral do período da eleição e te dizer que precisa só de mais 4 anos para resolver os problemas do Brasil. Só mais 4 anos e ele resolve. Escuta o que eu estou te falando. Em mais 4 anos, não vai ter supermercado, não vai ter loja para você comprar móveis, para você comprar eletrônicos. O comércio vai fechar as portas. E eu te digo mais, dessa inadimplência, eu quero voltar para a inadimplência porque tem um dado muito importante aqui, ó. Dessa inadimplência que a gente está vendo acontecendo, assolando o nosso país, cadê? Tá aqui, ó. Era para estar aqui. Ah, continua lendo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Micro e pequenas empresas são 95%. É o pequeno empreendedor, não é o multimilionário não, tá? É o micro e o pequeno empreendedor, 95% deles estão inadimplentes. Esse é o povo que emprega no Brasil. 70% dos empregos estão nas micro e pequenas empresas, não são nas grandes corporações. Sabe para onde esse povo vai? Para o Bolsa Família. Só quem vai sustentar o Bolsa Família? Você que trabalha, que vai ter que pagar mais impostos. Não dá para entregar o Brasil para essa quadrilha. Não dá para entregar o Brasil para um cara que ajuda o filho a roubar dos velhinhos, que faz contrato corrupto com Roberta Luxinger, careca do INSS. A gente tem que botar um basta nisso esse ano. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo finalizando aí para vocês. Estamos no Conexão Política, o site que traz a verdade. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos aí, pessoal. Sanções contra Alexandre de Moraes voltam à mesa do governo Trump. Financiar Times relata que a Casa Branca voltou a avaliar punições ao ministro do STF em meio ao aumento das tensões entre Washington e Brasília. O governo dos Estados Unidos voltou a discutir a possibilidade de aplicar novamente as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo informações publicadas pelo Financial Times nesse domingo, dia 16, pessoas familiarizadas com discussões em Washington disseram ao jornal britânico que a medida voltou a ser considerada pela Casa Branca em meio ao novo desgaste nas relações entre os dois países. Entre a possibilidade analisada está o uso da Lei Global Magnitsky, instrumento utilizado pelos Estados Unidos contra estrangeiros acusados de corrupção e graves violações de direitos humanos. Até o momento não há decisão definida sobre a retomada das sanções, nenhuma da estabilidade para o eventual anúncio. Moraes já foi alvo da legislação americana em junho de 2025. Na ocasião, o secretário do Tesouro, Scott Bessent,
acusou o ministro de promover censuras, prisões arbitrárias e processos considerados politizados, citando também ações conduzidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. As medidas permanecem em vigor por menos de 5 meses e foram retiradas em dezembro durante o período de maior aproximação entre Washington e Brasília. Para a ocasião, as restrições também atingiram a esposa de Moraes e uma empresa ligada à família do ministro. A tensão americana sobre a magistrado voltou-se a crescer nos últimos dias, de acordo com o Financial Times, em razão de uma investigação que trouxe novamente à tona as discussões sobre a liberdade de expressão no Brasil. Moraes autorizou medidas policiais contra um jornalista e 2 pessoas apontadas como possíveis fontes de reportagens relacionadas ao ministro Flávio Dino. Familiares dele, o magistrado sustentou em sua decisão que a matéria havia sido obtida e divulgada de maneira ilegal, que sua publicação poderia colocar em risco a segurança da família. O jornalista, por sua vez, contesta sua versão. O magistrado sustentou. Procuradores pelo Financial Times, Departamento de Estado da Casa Branca, não comentaram o assunto. O STF também não havia se manifestado até as publicações da reportagem. A decisão sobre as novas sanções ocorreu em um momento de nova tensão entre o governo brasileiro e a americana. Em junho, dos Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 25% sobre a determinação dos produtos brasileiros após a investigação conduzida na base da extensão 301, a Agência Comercial Americana. Então esse foi o vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e não